Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma palavra sempre necessária quando ouvimos trechos das Sagradas Escrituras, especialmente quando se trata de uma porção da palavra de Deus que vem dos evangelhos, porque o evangelho, como diz a etimologia da palavra, é sempre uma boa nova, uma boa notícia. Pode não ser tão agradável, pode não ser tão cômoda, mas é sempre a notícia de que nós precisamos. Aquilo que nos alenta, nos estimula, nos alavanca, corrige, ou pelo menos propõe-nos correção da rota da nossa vida. E é nessa perspectiva que a gente deve sempre fazer a leitura que faz acerca da palavra de Deus. O evangelho de hoje é o evangelho do envio. Jesus envia os 12. Antes, ele os chama, os prepara, dando-lhes poder, e só depois é que faz o envio. Os 12 somos todos nós. Estamos aí incluídos nesse número. Representam as 12 tribos de Israel, ou seja, o conjunto de toda a humanidade. O que acontece a eles é uma síntese antecipada daquilo que nos ocorre a todos nós, tomados coletivamente, e a cada um de nós tomado de forma particular. Nenhum de nós está fora desse discipulado, desse apostolado de Deus. Isso é importante, porque às vezes nós olhamos para os personagens bíblicos e os vemos apenas como pessoas antigas, muito antigas, no mínimo de 2000 anos atrás, quando na verdade são as pessoas mais atuais que existem na face da terra, porque coincidem com a nossa própria pessoa. A caminhada deles é a nossa própria caminhada. Essa identificação nunca pode deixar de acontecer, senão não há sentido em lermos a Bíblia. Porque ninguém lê a Bíblia para entender de Bíblia. A gente lê a Bíblia para compreender melhor a vida. E tudo que lá existe, existe nessa direção, nesse sentido e com esse propósito. O que a gente pode tirar daqui como elementos importantes? Primeiro, Jesus chama-os, nos chama. Ora, só é chamado quem é percebido, quem é importante, quem é útil, quem é amado, quem é desejado. Ninguém é chamado à toa. É muito bom saber que nós somos pessoas a quem Deus chamou. Não somos um Zé Ninguém, não somos um zero à esquerda, não somos alguém desprezível. É muito bom a gente se sentir valorizado, reconhecido, tocado, chamado por alguém. Quando a gente faz um concurso, tem gente que faz um concurso depois de 5, 6, 7, 10 anos, até esqueceu aquele concurso que fez, aí é chamado. Coisa maravilhosa. Eu continuo existindo para aquelas pessoas que um dia me propuseram esse trabalho. Chegou agora a minha vez. Esse reconhecimento ajuda a gente, valoriza a gente, eleva a autoestima da gente.
Então, mesmo que nós fôssemos rejeitados por tudo e por todos, nunca somos rejeitados por Deus. Deus continua nos chamando, e nos chamando pelo nosso próprio nome, ou seja, na nossa individualidade, no específico de cada um de nós, na unicidade de cada pessoa. Ele não chama um rebanho inteiro, uma massa inteira, ele chama cada um, responsabiliza cada um, dá poder a cada um, dota cada um dos melhores dons e talentos, e depois é cada um de nós, e não a coletividade inteira, que vai estar diante dele, tete a tete, para essa conversa, para ver o que é que fizemos desse chamado. Então essa responsabilidade de Deus e nossa, desde o princípio, é uma constante na nossa jornada. Agora, ele nos chama, e esse chamado é muito importante, essa consciência de que fomos chamados. Por quê? Se alguém um dia nos perguntar, querendo nos criticar, nos humilhar, nos espezinhar, nos desprezar, se alguém disser, quem é esse aí? O que é que ele pensa que é para dizer isso, para fazer aquilo, para almejar aquilo mais lá na frente? Nós podemos, com toda a autoridade que Deus nos deu, dizer simplesmente assim: eu sou alguém a quem Deus chamou, nem mais nem menos. Não importa se nos querem ou se nos rejeitam, continuamos sendo essencialmente aquilo que essencialmente sempre fomos: recebidos, acolhidos, identificados e chamados pelo Criador, desde o princípio. Nesse sentido, um segundo aspecto do Evangelho é que Jesus deu poder àqueles que Ele chamou, aos seus discípulos. Poder para quê? O Evangelho diz: expulsar demônios e curar todo tipo de doença e de enfermidade. Ora, quem é que fez isso ao longo de toda a sua vida, senão o próprio Jesus? Conclusão: nós somos possuidores do mesmo poder de Jesus. E não somos nós que dizemos isso. Não é porque eu quero que isso aconteça. Foi o próprio Jesus Cristo que nos disse, quando estava entre nós. Ele dizia assim: vocês farão as coisas que eu faço e farão coisas maiores ainda. Palavras textuais do Mestre. E por que é que nós não fazemos? Por que é que nós não podemos? Por que é que nós não mudamos quase nada? Por que é que nós não temos essa influência que Jesus Cristo teve? Eu acho só uma resposta para isso: porque nós não acreditamos que podemos. Nós nos desacreditamos facilmente e recorrentemente. Achamos que não podemos absolutamente nada, e aí fraquejamos, e a nossa fraqueza, que nos é imposta por nós próprios, nos impossibilita de fazer coisas boas, de realizar essa tarefa com os mesmos dons espirituais que acumularam Jesus Cristo antes de nós. Nós achamos que não podemos. Ora, se não há fé, se nós não acreditamos, não pode haver nenhum milagre. O Evangelho diz: ali Jesus Cristo não fez nenhum milagre porque eles não acreditaram, porque eles não tinham fé. A fé é o elemento que embasa a possibilidade do milagre. Se nós não a temos, e nós somos descrentes em relação a Deus, a nós e aos outros, e aos procedimentos humanos, aos recursos e às possibilidades que nós temos, nada feito, nada acontece. Culpa de Deus? Claro que não. Responsabilidade totalmente nossa. Então, desde pequenos, isso infelizmente, nós somos impregnados de palavras e ideias negativas, a começar pela religião, inclusive pela nossa religião. Quantos de vocês não se lembram da ideia de que nós somos filhos do pecado? O pecado dos nossos pais Adão e Eva. Eles pecaram
e nós herdamos quase que geneticamente, herdamos corporalmente esses pecados. Se existe uma genética da qual nós nascemos, essa genética é de Deus, nascemos de Deus. O primeiro sopro que nos deram nas nossas narinas para que nós nos tornássemos seres viventes foi o sopro divino. Então, antes de sermos supostamente filhos ou filhas do pecado, nós somos filhos da graça de Deus. E essa graça tem que ser acentuada, e não o pecado. O pecado nós já acentuamos demais. O pecado é visível, é presente, basta olhar para a nossa vida, nossos atos, nossas palavras, nosso jeito, nosso modus operandi de ser, que já percebemos a dimensão pecaminosa. É preciso acentuar essa outra dimensão, que ela é anterior e é muito maior e valorativa em relação àquela que nos impregnaram dela. Então somos filhos da graça, da inocência, da pureza originais. No novo missal que a gente está acompanhando e nele celebrando desde o ano passado, alguém me perguntou esses dias: padre, eu prestei atenção que não vou muito à missa, mas às vezes que fui, agora ao invés de dizer minha culpa, minha tão grande culpa, a gente tem que dizer minha culpa e minha tão grande culpa. Eram duas, eu já achava muito, agora passamos para 3. Quase a gente não termina mais batendo no peito. O que é que eu quero dizer com isso a vocês? É que, infelizmente, nós nos tornamos cada vez mais uma igreja do pecado, da culpa e do medo. Do pecado, da culpa e do medo. Quando tudo que Jesus Cristo desejou e fez foi que nós fôssemos a igreja do perdão, da paz, do amor e do pão. Como cantamos agora no início da missa, nessa inspiração abençoada e sempre benfazeja do Padre Zezinho, somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do pão. É esse o aspecto que tem que ser valorizado em nós, e não o aspecto do medo, da condenação, do demônio, da tentação, da possibilidade do fogo do inferno, do cuidado e dos escrúpulos exagerados, senão a gente vai ser pego lá na frente. A igreja do susto, ela não nos ajuda a viver. A igreja da consciência do pecado, que nos impõe essa consciência a cada dia vivamente, não nos leva a lugar nenhum, porque não é a consciência dos nossos pecados e das nossas culpas que nos salva. Judas tinha plena consciência do pecado que ele cometeu, plena consciência, chorou amargamente, nem por isso ele se livrou do fim que deu a si próprio. Pedro tinha plena consciência do pecado que cometeu, 3 vezes, uma atrás da outra, negando o seu mestre e Senhor, mas ele não ficou preso à consciência do seu pecado e da sua culpa. Ele se agarrou à consciência do perdão de Deus. Eu fiz besteira e das grossas, mas Jesus é maior. Ele perdoou muitas vezes. Ele nos ensinou a perdoar 70 vezes 7 vezes. Por que é que não vai perdoar a mim? Agarrou-se no perdão e foi para frente. Recebeu do próprio Cristo as chaves do reino. Culpa, medo e consciência de pecado não leva a gente para lugar nenhum. Às vezes nós pensamos que uma confissão bem feita é aquela que a gente vai e coloca até num papel todos os pecados de forma pormenorizada e detalhada, para não esquecer nenhum. Aí quando está diante do padre, não dá licença, aí tira. Alguns tiram do celular: padre, eu anotei tudo aqui, tá bom? Aí vão dizendo tudo. Com essa é a confissão bem feita. Não é. É preferível alguém que às vezes diz: olha, padre, eu tenho pecados demais, mas eu vim aqui com um desejo forte e muito verdadeiro de ultrapassar os meus pecados. Queria que o Senhor me desse a reconciliação
a possibilidade dela através da bênção da igreja e do perdão de Deus. Durou 1 minuto, talvez nem tanto. Recebeu, saiu dali e fez aquilo que prometeu fazer. Colocar a sua vida em ordem, nos eixos de Deus. Então é muito importante que a gente se livre desse jargão de que eu tenho que pensar muito nos meus pecados. É verdade que temos que saber o que é que nós cometemos de bom e de ruim, mas não exageradamente, pendendo apenas para um lado da balança, o lado do medo e o lado da condenação, da culpabilidade. Coloquemos a balança pelo menos no mesmo nível dos dois lados. Essa é uma missão que a gente tem de fazer o tempo inteiro. Terceiro, Jesus Cristo, ele chama, ele capacita e depois ele envia os discípulos a todos nós. Todo envio pressupõe uma tarefa a ser feita, uma missão a ser cumprida. Isso significa dizer o quê? Que nós somos os enviados de Deus. Viemos a esta vida para cumprir uma missão, para realizar uma semente. Viemos a essa vida porque temos um propósito nela, temos uma finalidade. O grande desafio é: qual é o nosso propósito? Por que é que estamos aqui? Qual é a razão de ser da nossa presença nesse mundo por algumas décadas, em média? Se a gente não fizer essa pergunta todos os dias, a gente perde o bonde da história. A gente se perde, se aliena, se alheia da gente mesmo e não será capaz nunca de viver a vida plenamente compatibilizada com aquilo que foi o sonho de quem nos trouxe a essa mesma vida. E a pior coisa do mundo é alguém alienado dele próprio, fora de si mesmo. É como um trem que está andando fora dos trilhos. A gente já sabe a desgraça que vai acontecer. É preciso que nós evitemos sair do trilho próprio da nossa vida, que dá sentido aos nossos dias. E alguém pode dizer assim: não, mas eu nunca pensei nisso, eu não sei qual é o propósito da minha vida, eu não sei qual é a finalidade, francamente, da minha presença aqui. Então invente um, arranje um, com base naquilo que você acha que é nobre, que é bom, que é justo, que é grande, de preferência que é maior do que você, porque igual a você já tem você. Alguma coisa que surta efeito a partir de você na vida dos outros, que melhore o mundo. Um bom propósito para quem acha que não tem nenhum é melhorar um pouquinho a cada dia. E você sabe exatamente os setores onde você precisa melhorar, que não estão lá tão bons assim. Um outro propósito bom que a gente pode viver, independentemente de ter um propósito maior ou não, é fazer bem feito tudo aquilo que a gente tem de fazer a cada dia que chega às nossas mãos. Não importa que coisa seja. Relacionar-se bem, atentamente, diligentemente, respeitosamente com todas as pessoas que aparecerem à nossa frente, desde aqueles que moram conosco sob o mesmo teto e que a gente vê todos os dias recorrentemente, até aqueles que estão distantes e que esporadicamente, pontualmente, aqui e ali, a gente encontra. Nós temos que encontrar um propósito para viver. E quando nós fazemos uma coisinha pequena, nos sentimos estimulados a fazer coisas maiores. Porque, como diz o Evangelho, só é fiel no muito quem antes foi fiel no pouco. Só faz o grande quem antes foi capaz de fazer o pequeno, o menor. Então aqui entra o nosso propósito e a procura dele, a busca dele para as nossas vidas. Depois, Jesus recomenda aos discípulos e a nós: não levem nada para o caminho, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Jesus Cristo aqui não está defendendo, fazendo apologia da miséria, da pobreza, da escassez ou da rejeição deliberada dos bens ou do dinheiro. Claro que não. Nós não somos almas ainda, somente. Nós não somos anjos,
Nós somos seres humanos contingenciados pelo tempo e pelo espaço, com os pés muito firmes no chão, que exige de nós uma série de coisas que são materiais, são demandas materiais. E é justo que nós pensemos nisso e nos asseguremos de que o mínimo digno necessário não nos falte para viver e cumprir a nossa jornada. Então trata-se aqui da necessidade de vivermos, é claro, sem excessos, com simplicidade e dando prioridade àquilo que de fato é necessário e importante para nós. Evitar os excessos. Ou seja, se queremos cumprir a nossa missão, não podemos nos apegar demasiadamente e muito menos nos identificar com coisas, com pessoas e com elementos que passam, porque são provisórios por natureza. Depois há um desafio importante, quando Jesus Cristo nos fala para não levar nada além de um cajado. É muito fácil a gente viver quando tem tudo nas mãos. É muito fácil a gente viver quando a vida nos é favorável em todos os aspectos, totalmente. O desafio é aprendermos a viver na adversidade, na falta, na escassez, na ausência, quando tudo na vida nos parece desfavorável. Se alguém conseguir viver aí, sobreviver, dar passos para frente e continuar, naturalmente é um vencedor. É um vencedor. Dizem os antigos, o apego é a grande prisão. A grande prisão para nós é o nosso apego. Nós sofremos exatamente porque nos apegamos. Isso não é questão de quantidade, é uma questão de qualidade. É a qualidade dos nossos apegos. A que e a quem nós nos apegamos e em que intensidade nós o fazemos. Então não é questão só de volume. Nessa perspectiva, um milionário, e eu conheci alguns nesse mundo afora, pode ser totalmente desapegado da sua riqueza. Ele pode ter tudo e mais alguma coisa, mas ele não se identifica com aquilo que ele tem. Não se percebe exatamente ligado e conectado à sua riqueza. Ele sabe exatamente quem ele é, apesar do que tem. E às vezes nós encontramos uma pessoa miserável, que não tem nada, mas é apegada às coisinhas que tem, pequenininha. Nem seja um par de chinelos. Meu chinelinho para cá, meu chinelinho para lá, meu chaveirinho para cá. Minha carteira não deixar, pelo amor de Deus, vou morrer sem aquela carteira e aquela camisa. Tem pessoas assim. Tem gente que acha que com 100 reais no bolso ele já olha para os outros como se fosse maior e superior. Essa identificação, no máximo ou no mínimo, é que mata a gente, encarcera a gente, aprisiona, não nos deixa viver, nos tira essa liberdade de filhos de Deus, na qual todos nós fomos uma vez criados. Evitemos essa possibilidade, porque a pessoa rica não é aquela que tem tudo, mas é aquela que deseja menos. Tem um livro que um dia li há muitos anos, e o título do livro é Viver é a arte de contentar-se. Contentar-se com aquilo que a vida nos apresenta todos os dias. Porque se a gente for olhar direitinho, a gente já tem demais, tem de sobra. É claro que tem gente que não tem nada, mas nós que estamos aqui olhando para a cara de vocês, basta olhar, abra os guarda-roupas e olhe direitinho. Abra as suas despensas e veja lá. Veja na sua mesa, veja um pouco no seu bolso e na sua carteira. Olhe para as suas contas bancárias. Nós já temos de sobra. E mesmo assim reclamamos. E mesmo assim queremos mais. Mesmo assim somos insatisfeitos, insaciáveis. Por quê? Porque a pessoa rica não é aquela que tem mais, mas é aquela que pode sempre dispensar mais, prescindir de mais, viver com o mínimo necessário. A ética do necessário, é isso que se impõe para todos. Então trata-se da nossa missão e nela termos bom senso e usarmos de inteligência na relação
com pessoas, com coisas e com tudo nesse mundo. Nessa perspectiva, Jean-Yves Leloup, que é um grande teólogo contemporâneo nosso, francês, ele diz: não devemos nos misturar com os nossos dissemelhantes. Não perca tempo com aquilo que é dissemelhante a você. O Evangelho, a Bíblia, tem outra palavra nesses termos: não jogue pérola aos porcos. Por quê? Porque os porcos, eles vão comê-las automaticamente, como se aquelas pérolas fossem lavagem. Jamais os porcos vão contemplar a luminosidade, a preciosidade, a beleza de uma pérola. E às vezes a gente perde tempo com isso, juntando-nos aos nossos dissemelhantes e querendo que eles nos entendam, nos percebam e caminhem lado a lado conosco, no mesmo passo que nós. Mais uma vez, a individuação não é cumprida. Mais uma vez, a unicidade com que Deus nos fez é negligenciada. Precisamos ter o nosso próprio ritmo. A Bíblia também diz: não dê o que é sagrado aos cães. Só é possível penetrar no sagrado aquele que tem a consciência do sagrado. São João Crisóstomo, que era um grande teólogo, dizia que coisas sagradas para os sagrados. Coisas sagradas para os sagrados. Não nos juntemos, não nos identifiquemos, não nos misturemos com os nossos dissemelhantes. Nosso dissemelhante é tudo aquilo que é muito diferente de nós. Isso é aplicável em relação às pessoas, à escolha de uma profissão, à prática de uma religião. Pessoas, por exemplo, um casamento só por paixão, sem outras afinidades, ele tem os dias contados, porque as afinidades maiores não existem. A dissemelhança é maior do que a semelhança. Uma profissão onde você faz o trabalho todo, a vida inteira, sem aptidão nenhuma, também não tem pernas para caminhar por muito tempo. Você morre antes, sufocado, oprimido naquilo que você faz, que não tem nada que se afine com você. Uma religião, você está na igreja obrigado porque alguém disse que tem que ir, ou por medo da condenação e de um suposto inferno, e a gente está ali, mas não gosta nada, não tem afinidade, não tem identificação com nada. Eu costumo dizer, e aqui termino, que a religião, a igreja, por exemplo, a nossa, não é para todo mundo. Às vezes, nós padres fazemos um trabalho para ver se trazemos gente para a igreja. E aí temos que fazer umas peripécias enormes, e uns shows e tal, para nos tornarmos atrativos e atraentes. Vamos seduzir, vamos trazer esse gente, a juventude, vamos trazê-los para cá. Eles vêm por conta da atração que nós lhes oferecemos, e quando acabar a atração eles voltam para casa, porque não tem afinidade com a igreja, não são originalmente da igreja, não foram minimamente introduzidos numa vida de igreja, então tudo para eles é estranho nessa igreja. Isso vale para todas as coisas da nossa vida. Nos associemos àquilo que de fato tem a ver conosco, não é desprezando e rejeitando o que é diferente, mas é cumprindo aquela máxima: nunca misturar, nunca separar, mas sempre diferenciar. O que é diferente, é diferente. Que Deus nos ajude nesse trabalho que não é muito fácil. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.